Graça e paz, amados irmãos, em nome de Jesus, amém. Que bênção poder aí estar compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. Quando o pastor Rui me pediu, eu perguntei assim: pastor Rui, tem certeza, né? Eu não me importo de participar, de não trazer uma palavra, não me importo. Mas ele falou: não, Deus está dirigindo assim, então a gente aceita a incumbência, né? E que realmente Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã, nos edificar. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é bom. Amém? Você pode dizer assim: Deus é bom. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus essa manhã, que está na carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 5, depois de Hebreus, mais no finalzinho da sua Bíblia. Tiago, capítulo de número 5, os versículos de número 13 até o final, até o versículo de número 20. Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 20, antes de Pedro, né? Vamos nos colocar de pé por um momento, só para nós fazermos a leitura dessa palavra de Deus. Amém? Diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sim, Senhor, a tua palavra não muda, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós oramos, Pai, vivifica esta palavra, fala forte ao nosso coração, opera em nós, Senhor, a transformação que nós tanto precisamos, e que sejamos aproximados do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados irmãos. Antes de sentar, por favor, dê um abraço bem forte do irmão que está do seu lado e diga assim: que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. É uma conferência de restauração e avivamento. Quando o pastor Rui falou, veio do meu coração de trazer essa palavra. E algumas vezes, algumas palavras elas brotam de maneira mais fácil. Eu tinha convicção de falar sobre isso, mas foram dias difíceis. Mas eu creio que o Senhor vai dar graça. Amém? A Bíblia diz assim, que da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Mas essa é uma conferência de restauração e avivamento. E quanto mais eu pensava sobre esse texto, eu via que ela tem tudo a ver com o que se propõe esse encontro derramar das águas. Porque a gente vê que o texto começa falando de alguém que está em sofrimento e termina falando sobre alguém que encontrou de novo o caminho da verdade, de vida salva e de
de pecados perdoados. Restauração e avivamento. Então, eu creio que essa palavra ela tem tudo a ver com esse desejo de trazer restauração e avivamento, que é essa conferência derramar das águas. Ela também tem tudo a ver com esse momento que a gente vive, talvez como nação, de eleição, onde a gente vê o exemplo deste homem chamado Elias, um profeta levantado pelo Senhor, que é chamado para trazer restauração e avivamento a uma nação, que é a nação de Israel. E o tema que eu queria enfatizar de certa forma é a importância da oração na restauração e no avivamento. A importância dessa oração, que talvez o título da sua Bíblia aí seja a oração da fé. A versão que eu li aqui com os irmãos é a versão da NVI, da Nova Versão Internacional. Mas eu creio que você pode acompanhar bem aí na sua versão também, se foi a versão da Almeida, revista atualizada ou corrigida. Mas a oração da fé, que traz perdão de pecados para a alma e cura da enfermidade para o corpo. Nós vimos que ontem foi ministrado muito sobre isso, sobre cura do corpo. Foi falado pelo pastor Sérgio que das doenças psicossomáticas, que são resultados da ligação da opressão da alma sobre o corpo. E eu creio que essa palavra ela vai se tornar bem viva para nós essa manhã. Tiago ele começa perguntando: olha, entre vocês há alguém que está sofrendo, talvez uma enfermidade, talvez alguma outra luta ou perseguição, e ele diz que ele ore. Talvez a sua Bíblia diga: faça oração, ou simplesmente ore. E aí ele pergunta assim: há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. E nas duas ocasiões nós somos empurrados para perto de Deus. Por quê? Porque talvez o sofrimento para alguém pode ser tão forte, uma tristeza tão forte, que nos impeça de orar. Ou talvez a gente pode passar por uma alegria tão grande que nos esqueça de cantar, que nós nos esqueçamos de cantar e de louvar a Deus. E ele diz: olha, se você está sofrendo, se você está tão triste, lembre-se de orar. E se você está tão feliz, não se esqueça de cantar, de louvar a Deus. Não se esqueça de adorar, porque talvez uma alma triste, ou triste demais, ou feliz demais, os dois extremos podem nos empurrar para longe de Deus. Se você está triste, ore. Se você está feliz, cante. Ore a Deus e cante a Deus. Amém? Entre vocês há alguém que está doente? A enfermidade aqui é a enfermidade do corpo. E ele diz assim que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Nós temos aprendido aqui sobre cura e o Tiago ele vem trazendo esse ensinamento. Olha, entre vocês há alguém que está doente, que está sofrendo com alguma enfermidade, mande chamar os pastores, aqueles que pastoreiam, os presbíteros, os anciãos, chame eles para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A gente vê que quando Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, ele disse que eles iam por todos os lugares orando pelas pessoas, ungindo os enfermos. Eles ungiam os enfermos. E essa é a prática que o Tiago chama. A prática que deve estar presente no nosso meio quando a gente está enfermo. Lembrar de chamar os presbíteros da igreja e orar com imposição de mãos em nome do Senhor Jesus. E aqui a promessa é a promessa de cura, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Irmãos, isso não é peso, isso não é peso. Olha, a gente tantas vezes quando está enfermo, a gente procura todos os recursos médicos,
né? A gente até ora por si, mas aqui diz que nós devemos pedir a oração uns dos outros, daqueles que Deus levantou. Então, né, você está enfermo, ouça o que a palavra de Deus diz: chame os presbíteros, chame os irmãos da igreja, os pastores da igreja, né? E peça: olha, irmão, né, venha orar por mim, eu estou enfermo, eu estou doente, eu estou precisando de cura. E ele diz: e esses vão ungir com óleo em nome do Senhor. E aí ele diz: a oração feita com fé, a oração da fé curará, salvará o doente, o enfermo. E aqui o termo curar é aquele que o pastor Rui compartilhou ontem, é o sozo, né? Que é curar e salvar. E aí nesse sentido é que a oração da fé, ela vem fazer isso que nós estamos buscando, porque ela vem trazer perdão de pecados para a alma e cura da enfermidade para o corpo, restauração e avivamento. Restauração para o corpo, da saúde física, mas o avivamento da alma através do perdão dos pecados. E é isso que nós estamos buscando. A oração feita com fé curará ou salvará o doente, o enfermo, e o Senhor o levantará. E essa oração da fé não é um ritual de cura, como às vezes tem sido interpretado, como um sacramento que tem poder, não, como uma ação mágica. Não só vem com as mãos, unge ali com óleo, mas é realmente uma confiança em Deus, no poder de Deus, na fidelidade de Deus, e vai vir a cura. E aí continua dizendo: e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, cura para o corpo e perdão dos pecados. Cura da enfermidade e perdão dos pecados estão ligados. O pecado e a doença estão ligados. E o perdão traz cura, faz bem, tanto para o corpo como para a alma. Doenças que nós vimos psicossomáticas, que às vezes são resultados de pecado. Talvez não o nosso pecado, mas talvez o pecado de uma nação, talvez o pecado dos nossos pais, né? Nós temos visto com os irmãos da igreja, a gente falou algumas semanas atrás, que sobre a lei da semeadura, onde nós vimos: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear certamente colherá. E ali está falando sobre este princípio, de que muitas vezes nós colhemos aquilo que plantamos, aquilo que foi semeado por nós ou por outros em nossa vida. Então a ligação entre pecados e enfermidades, e de que se houver perdão de pecados, também haverá cura de enfermidades. Me chamou a atenção uma matéria da Ultimato, referente a maio e junho, onde o título de capa dessa revista é Restauração, né? Restauração de pessoas, da criação, da igreja e da história. E me chamou a atenção de maneira especial um artigo ainda na introdução, que diz o seguinte: se não escaparmos do pecado, não escaparemos do choro. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa leitura. Se não escaparmos do pecado, não escaparemos do choro, falando das consequências do pecado, de uma vida sem Deus. E ele diz assim: se quisermos chorar menos, temos que pecar menos. Existe uma relação entre choro e pecado, seja pecado próprio, seja pecado dos outros, seja pecado recente, seja pecado remoto. Naturalmente, o pecado de grande vulto provoca muito mais lágrimas que o pecado de menos gravidade. Mas se não escaparmos do pecado, não escaparemos das lágrimas. Em suas memórias, ao saber em primeira mão que a cidade de seus antepassados ainda estava em ruínas, Neemias escreve: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. No ano 586 a.C., o exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrou em Jerusalém e incendiou o templo de Salomão.
o palácio do rei e as casas das pessoas mais importantes da cidade, além de derrubar suas muralhas e levar para fora do país boa parte de sua população. Essa tragédia sem igual aconteceu por causa do pecado dos reis e do povo de Israel, como os profetas anunciaram repetidas vezes e com bastante antecedência. Personagens importantes choraram amargamente depois de terem pecado contra Deus. O que aconteceu com Pedro quando o galo cantou na casa de Caifás? Marcos conta. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Os dois outros evangelhos sinóticos são mais enfáticos. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. O advérbio amargamente, relacionado com o sofrimento causado pelo pecado, aparece pelo menos mais uma vez na Bíblia. Na época dos juízes, todas as tribos de Israel choraram amargamente na presença de Deus. E não era para menos, pois o povo cometeu uma longa série de erros para corrigir o brutal abuso contra uma mulher em trânsito pela cidade benjamita de Gileade, a ponto de deixá-la morta em frente à porta da casa onde ela havia se hospedado. Depois de tal pecado, o que se poderia fazer senão chorar amargamente? Chora-se imediatamente após o pecado, ou algum tempo depois, por causa do peso da mão do Senhor sobre a cabeça do pecador, por causa do remorso, por causa do arrependimento, por causa das consequências naturais, por causa da vergonha do pecado cometido diante da família, da igreja e da sociedade, por causa do castigo infligido em vida pelos homens e por Deus. Quanto mais vincularmos o pecado ao choro, melhor será para o gênero humano. É um benefício que se presta ao pecador, é uma prova de amor que se lhe dá, é uma pregação do Evangelho. Porque além de todos os choros que acontecem dentro do tempo, há outro choro do outro lado da vida terrena, um choro diferente que não passa, não acaba, não termina. É o choro eterno, provocado pelo pecado não assumido, não confessado, não colocado nos ombros do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não perdoado, não redimido. É importante e impressionante o fato de Jesus se referir 6 vezes a esse choro em seus discursos e parábolas. Em todos esses versículos, Jesus declara que na eternidade os não salvos serão jogados fora, na escuridão, na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Se em nossa presente caminhada quisermos chorar menos, temos de pecar menos. Mas se o pecador não redimido não quiser chorar para sempre na eternidade, que ele seja humilde hoje e aceite o Evangelho. Se não escaparmos do pecado, não escaparemos do choro. Diga para o irmão que está do seu lado, por favor: meu irmão, se você não escapar do pecado, você não escapará do choro. E a oração da fé, ela não apenas vai restaurar o enfermo da sua enfermidade, mas diz ali, continuando: e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, mutuamente, e orem uns pelos outros para serem curados. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago lhe traz aqui essa soma: restauração e avivamento. Restauração da saúde física, perdão dos pecados, restauração do relacionamento com Deus, vitória sobre o pecado. E eu queria aqui que nós tomássemos um desafio há cerca de 11 anos atrás. Eu estava participando de um encontro assim, onde a gente estava num retiro, ouvindo mensagens, mas eu já entrei com um sentimento de que eu não poderia sair de lá sem confessar os meus pecados para alguém. Eu já tinha confessado para Deus muitas e muitas vezes, mas eu precisava abrir o meu coração com pessoas que pudessem ouvir,
onde eu pudesse ser sincero, onde eu pudesse colocar o meu coração e onde as pessoas pudessem orar comigo. E cada mensagem que vinha, né, parece que ela era só para mim. E eu sentia que um desespero tremendo, um desespero enorme, e como se, né, o chão a qualquer momento fosse se abrir ao meu lado, eu fosse tragado por aquele desespero, por aquela luta, se eu não abrisse meu coração. E eu tive esse momento onde eu pude chamar alguns irmãos e olha, eu confessei o meu pecado e disse, olha, está acontecendo isso, e eu quero trazer a público, já orei sobre isso, né? Eu já tenho certeza de que Deus me perdoou, mas eu preciso ser curado. E é isso que esse versículo ele vem trazer, porque ele diz assim, né, que o perdão ele vem de Deus, é Deus quem vai perdoar, diz que ele será perdoado, e se houver cometido pecado ele será perdoado. Esse perdão vem de Deus, mas ele diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O perdão vem de Deus, mas a cura vem quando a gente torna isso público, quando a gente para de esconder, quando a gente chega e conta para alguém, olha irmão, olha, aconteceu isso, quando a gente confessa, quando a gente reconhece. Então eu gostaria de desafiar você, só se o Espírito de Deus te dirigir, se há um peso no teu coração, de que você precisa confessar o seu pecado a alguém, Deus vai lhe colocar no coração os pastores certos, os irmãos certos, e se você puder fazer antes de sair dessa conferência, procurar um irmão, procurar uma irmã, abrir o seu coração, confessar o seu pecado, a sua luta, esse irmão vai orar por você, e diz aqui, e ore uns pelos outros para serem curados, e você vai ser curado. Eu sei que a gente se preocupa muito com o que vão pensar de nós, mas o que importa em primeiro lugar é o que Deus pensa de mim. Pode pensar no que for, né? A gente pensa que tem uma grande imagem a zelar, a gente pensa, mas não se escandalizar, mas Deus não se escandaliza, né? Como Jesus, puxa, se Jesus não nos condena, por que a gente vai aceitar a condenação de uma outra pessoa que é falha como nós? Nós não precisamos aceitar nenhuma condenação. Jesus não nos condena. Jesus não nos condena. Confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. Romanos 6:23, um dos versículos-chave, né, para conduzir uma pessoa a Cristo, ele diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer o quê? Que aquele que trabalha em troca de um salário, em termos de moeda, né, reais, no final do mês, ele vai receber, né, a consequência do seu trabalho, o seu pagamento justo, vai receber o seu salário. E aí, se nós formos entender dessa forma, porque o salário do pecado é a morte, ele diz assim, olha, aquele que vive na prática do pecado, ele vai receber o pagamento da sua prática, que é a morte. Então, quando nós pecamos, nós morremos. A morte nos atinge. Morte da paz, morte da alegria, morte do relacionamento uns com os outros, morte da paz na casa, do convívio familiar. A morte vai nos atingir, o pecado vai trazendo isso para nós. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia, Senhor, muito obrigado por esta vida. E aí ele usa um exemplo. Ele diz assim, né?
confesse seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração é citada 7 vezes aqui nesse texto que nós lemos. Está alguém sofrendo, que ele ore. Está alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias orou fervorosamente. Elias orou outra vez, 7 vezes. Esse termo oração. Então a importância da oração para a restauração e o avivamento, que traz cura, que traz perdão de pecados para a alma e cura da enfermidade para o corpo. E ele diz: Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A história de Elias começa a ser registrada na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Elias, ele vive num tempo em que a nação de Israel já estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele vem de uma sequência de reis que não andavam nos caminhos de Davi, amigo de Deus. Enquanto que o reino do sul, ele vem de uma sequência de reis que, ainda tendo ali o templo em Jerusalém, eram reis que buscavam ao Senhor, como justamente na época de Elias, o rei Asa e o rei Josafá, que tinham um coração entregue a Deus. Mas aqui na época de Elias, depois de uma sequência de reis que não amavam ao Senhor, ele vive na época de um rei chamado Acabe, que se casou com uma mulher chamada Jezabel, e que trazem para Israel o culto a um Deus chamado Baal. E eles instituem ali na cidade de Samaria, que seria a capital do reino do norte, um altar a Baal. No lugar da adoração a Deus, no lugar da busca a Deus, eles instauram ali o culto a Baal. E essa opressão, ela vem tão grande sobre aquela nação, a ponto de que esta mulher, Sidônia, que traz a adoração do seu Deus Baal a Israel, passa a perseguir os profetas, passa a perseguir todo aquele que adora ao Senhor, e começa a matar. E naquela situação, a gente vê que Deus levanta este homem, o profeta Elias, para trazer uma restauração e um avivamento para aquela nação. Mas o versículo de número 1 diz que Elias, ele foi chamado, e ele diz a Acabe assim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. E aí, Elias sai se esconder, porque a partir daquele momento começa o cumprimento dessa profecia. E Elias, ele precisa se esconder. Ele vai à beira de um riacho, para o riacho de Querite. Ele fica lá e Deus começa a sustentar o seu profeta. Deus envia ali corvos, que de manhã e de tarde lhe trazem pão e carne, e ele bebe água do riacho. E aí, quando ele estava ali há algum tempo, o riacho se seca. Eu fico pensando, Deus, puxa vida, o Senhor que manda corvos trazerem pão e carne, por que não pode evitar um riacho de não secar? Mas aquele rio, aquela água para de correr, e Deus envia a uma viúva lá numa cidade de Tiro, a viúva de Sarepta. E aí ele vai para aquela região, e ali Deus começa a fazer um milagre de salvação na vida daquela família.
ali aquela mulher que estava só juntando alguns gravetos para fazer um pequeno bolo e depois morrer de fome, ela e o filho dela. Ela ouve a palavra do profeta e Deus traz restauração àquela família, e aquela família ela se mantém durante os 3 anos e meio debaixo da palavra profética que diz, né, de que a farinha não se acabaria, né, da vasilha, e o azeite também não secaria na botija. E aquela palavra mantém, e eles vão ali dia após dia vivendo no pouco, né? Porque o pouco, estando na presença de Deus, nas condições corretas, ele se torna muito. Se torna muito. As histórias registradas na Bíblia de homens e mulheres são histórias registradas porque foram pessoas que tinham bem pouco, juntaram isso com alguns elementos e com a presença de Deus, o poder de Deus, e fizeram grandes coisas. Pode pegar toda pessoa que você diz, que homem, que mulher, é porque tinha pouco. Colocou na presença de Deus, contou com a bênção de Deus, curou, trabalhou, Deus transformou em muito. Por isso está escrito aqui, todos eles. E por isso são os heróis da fé. E aí, depois acontece que essa mulher perde o seu filho, Elias ora por ele, Deus ressuscita, clama, até que chega aquele momento, no capítulo de número 18, onde Deus vem de novo para Elias e diz para ele assim: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias vai, encontra-se com um homem chamado Obadias, que era responsável ali pelo rei, responsável do rei pelo palácio, que teme ao Senhor, e até que então Elias se encontra com Acabe e diz assim: olha, vamos fazer um desafio. Ele convoca então os profetas de Baal, ele convoca os profetas de Azerá, e sobem ao Monte Carmelo, e ali então ele faz o desafio: vamos matar um novilho, colocar sobre um altar, vamos invocar cada um o seu Deus, e aquele Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. O desafio está feito, o confronto de poderes. E aí então eles escolhem, os profetas de Baal escolhem ali o animal, o novilho, o matam, o sacrificam, o colocam sobre o altar e começam desde amanhã a buscar o seu Deus. Eles começam a clamar e começam a dizer: responde-nos, ó Baal. Mas eles não têm resposta, eles não têm nenhuma voz que vem dos céus. E aí Elias começa a zombar, dizendo assim: olha, por que vocês não gritam mais alto? Talvez ele esteja viajando, talvez esteja dormindo. E eles começam então, a partir do meio-dia, a gritar ainda mais alto, começam a se ferir, porque era o costume na busca daquele Deus. E eles começam a profetizar em transe até a hora do sacrifício da tarde. Quando chega a hora do sacrifício da tarde, Elias diz assim: chega, basta, agora é minha vez. Acho que vocês já tiveram a oportunidade de vocês. E ele então pega, reconstrói o altar, repara o altar do Senhor. Ele então sacrifica o novilho. Ele pede para que derramem sobre aquele altar, sobre aquele sacrifício, muita água. 3 vezes derramado água, uma valeta que é cavada ao redor, ela se torna cheia de água, aquele sacrifício cheio de água. Eu fiquei pensando, Senhor, numa época, 3 anos e meio sem chover, né? Que desperdício de água. O pessoal devia estar louco. E ainda mais o que Elias tinha pedido, né? Aquele Deus que enviar fogo do céu. Puxa vida, né? O pastor Mário aí falou sobre isso no passado.
mas como o sacrifício, onde precisa ser queimado pelo fogo, derramar água em cima, como que vai pegar fogo? Encharcar de água, como que isso vai funcionar? Mas aí nós vemos este homem, Elias, versículo número 36 do capítulo 18, dizendo: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da vasilha. Que coisa maravilhosa! O fogo de Deus desceu e consumiu o altar. E aí nós vemos que ali os profetas de Baal são presos, são mortos, né? E aí o povo reconhece que realmente o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Restauração e avivamento, como fruto da oração de Elias, como fruto da oração de um profeta, caiu o fogo do céu. Mas ainda há algo a ser feito. Deus já havia dito: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E agora, depois de cair o fogo do céu, então Elias, ele precisa ainda orar ao Senhor. E Elias diz para Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Estou pensando nessa posição: pôr o rosto no chão, pôr o rosto entre os joelhos. Eu me lembrei da situação onde Gideão está para lutar contra os midianitas, e aí Deus diz assim que aqueles que se ajoelhavam para beber água não deveriam ir para a guerra, apenas aqueles que tomassem água com a mão e a levassem na boca. E aí a interpretação que se dá é que os que se ajoelhavam não estavam vigiando, né? E não estavam ali preparados para a guerra, estavam descuidados. Mas aqui a gente vê Elias, ele totalmente descuidado. A gente vê Elias se fechando em si mesmo, alheio a tudo que acontece ao redor. Eu fico pensando, e se tivesse ficado ali um profeta de Baal, escondidinho em algum lugar, com a espada na cintura, e tivesse só esperando a oportunidade de chegar e matar o profeta Elias, mas ele não se preocupa com isso. Ele se coloca a cabeça entre os joelhos, e ele tem ali, é ele e Deus, ele e Deus, ele e Deus. E aí nós vemos aquilo que Tiago diz, que Elias era humano como nós, mas ele orou fervorosamente, constantemente, com insistência na presença de Deus, e orou outra vez. E nós vemos aqui que Elias, ele não ora uma vez, ele ora, levanta-se e diz para o seu servo: vá olhar na direção do mar. O seu servo vai olhar e ele diz: olha, não tem nada lá. Ele se prostra de novo, cabeça entre os joelhos, e ora ao Senhor: puxa vida, Senhor, mas se é a tua vontade, porque o Senhor não manda chuva. Por causa da importância da oração, para Deus realizar a sua obra. Deus realiza a sua obra através da oração, e pouco faz sem ela, nada faz sem ela. Então Elias ora, segunda vez, terceira vez. Eu tenho que confessar que eu não tenho tido esse tipo de oração persistente como Elias. Talvez você não tenha, mas depois eu vou entrar num outro ponto que diz que Elias era humano como nós. Mas ele orou. E Elias orou terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima vez, quando ele envia o servo para olhar lá na direção do mar, ele diz: olha,
eu vejo uma pequena nuvem, tão pequena quanto a mão de um homem, que está se levantando do mar. Mas Deus faz coisas grandes com o povo. E quando Elias ouviu aquilo, disse: bom, já fui atendido, a chuva já vem chuva forte, mesmo que seja só uma pequena nuvem. E então ele diz para Acabe: olha, vai embora, porque vem chuva forte sobre a terra. Nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carne para Jezreel, e veio chuva sobre a terra. O derramar das águas veio sobre aquela nação de Israel. A terra ressequida pelo sol, 3 anos e meio sem chuva, as plantas mortas. Finalmente aquela terra, aquele povo sofrido, a pele queimada pelo sol, magro por falta de comida, os que não haviam morrido de fome. Restauração e avivamento pela oração de um homem, fazendo a nação se voltar com o seu coração a Deus, reconhecendo que só Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. E aí, Elias é este profeta poderoso. Puxa vida, mas eu não sou como Elias. Eu não sou como Elias. Mas aqui Tiago diz: olha, Elias era humano como nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Elias era humano como você, igualzinho a você. Que coisa maravilhosa. A Bíblia não registra só a força de Elias, registra também a sua fraqueza. Isso é maravilhoso, porque a gente vê o Elias, que foi à frente da restauração e do avivamento, ele fugindo da notícia de Jezabel que quer matá-lo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo. Ele fugiu para salvar a vida. Você já sentiu medo? Muitas vezes eu sinto medo. Oh, Jesus. Elias sentiu medo e fugiu para salvar a sua vida. Nós vemos aí a continuação da história da vida de Elias, de como Deus trata com ele. Deus mostra assim: olha, você está achando que você foi o último que sobrou, mas a restauração e o avivamento vem para mostrar de que havia 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Elias era humano, mas Elias orou e não choveu. Orou e choveu. Elias orou e o morto ressuscitou. Elias subiu ao céu no carro de fogo. Mas Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. Diz a Bíblia que quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, o Cornélio se dirige a ele, em Atos capítulo 25, e diz assim: dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando a Pedro. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. E Pedro, até eu estava lembrando, eu estava cantando lá uma musiquinha de Pedro, que o Opus Dei canta, de que pela sombra de Pedro se saravam os enfermos. Pela sombra de Pedro se saravam os enfermos, Pela sombra de Pedro se saravam os enfermos. Mas ele diz o quê? Mas não era a sombra, nem tampouco Pedro. Não era a sombra, nem tampouco Pedro. Era porque Pedro tinha o Espírito do Nazareno. Amém? O Espírito do Nazareno.
O Espírito do Nazareno, 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 o Espírito do Nazareno. Pedro era humano como nós. Mas disse que quando ele olhou aquele coxo na porta do templo, ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levante-se em nome de Jesus Cristo. E ele se levantou e andou. Pedro esteve na casa de Dorcas, orou e ela ressuscitou. Pedro ia passando e as pessoas colocavam os seus enfermos, porque a sombra de Pedro, quando passava, curava os enfermos. Mas aqui, quando Cornélio se ajoelha diante de Pedro para adorá-lo, Pedro diz assim: Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Então não era Pedro, era o Espírito de Deus na vida dele, assim como o Espírito de Deus na vida de Elias. Diz que Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra de Deus e eles restauraram a vida de um paralítico em Atos capítulo 14. E esse paralítico começa a andar. E aquela era uma cidade onde eles tinham um templo a um deus chamado Zeus. E eles adoravam, e aquele templo tinha um culto, e tinha sacerdote. Na cidade de Listra, Atos capítulo 14. E quando aquele homem aleijado dos pés desde o nascimento é curado, debaixo da palavra do apóstolo Paulo, que disse: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. As pessoas começaram a dizer: eles são deuses, são deuses. Aí diz que o sacerdote de Deus, cujo templo de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Tirem os olhos de nós. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, restauração e avivamento. Voltem-se para Deus. Nós somos humanos como vocês. E quem não reconheceu que era humano, que foi o rei Herodes, diz assim: no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Não é homem, não é homem, é Deus. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Elias era humano como nós. Pedro era humano como nós. Paulo era humano como nós. Mas aprenderam a importância da oração para a restauração e avivamento. Aprenderam a andar dirigidos pelo Espírito de Deus. Aprenderam também a dizer que mesmo que fizessem tudo, diziam as palavras que Jesus lhes havia ensinado: somos servos inúteis. Mesmo que Jesus lhes tivesse dito: se vocês crerem, farão as obras que eu faço, farão obras ainda maiores. E eles as fizeram. Diz que de Paulo tomavam os lenços dele, os levavam, os colocavam sobre os enfermos. Diz que os espíritos malignos, mesmo Paulo estando longe, quando invocavam o nome de Paulo sobre a vida de alguma pessoa possuída de um espírito maligno, o espírito maligno disse certa vez: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Paulo era conhecido nas regiões espirituais, mas ele disse: eu sou humano. Você é humano. Você é fraco. Você tem medo. Você às vezes foge. Elias era humano como nós. Elias era humano como eu e você. Mas
diz que ele orou. Que tipo de oração? É aquela oração pertinente, é aquela oração importante, necessária, é aquela oração que ela é indispensável, porque nós já fizemos tudo o que nós podíamos, e porque nós não temos mais poder de realizar, e aí nós vamos para Deus e dizemos assim: Senhor, isso é importante, Senhor, disso aqui depende a tua glória, disso aqui depende o teu reino, disso daqui depende a vida e a morte. É uma oração pertinente. Elias orou fervorosamente porque, Senhor, disso aqui depende esse povo gritar: só o Senhor é Deus. Uma oração pertinente, não é a oração egoísta, onde Tiago diz assim: vocês não têm porque não pedem, e vocês pedem mas não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A oração pertinente, a oração necessária, a oração importante, é a oração fervorosa como a oração de Ana, prostrada lá no templo em Siló, chorando com a alma amargurada diante de Deus, orando muito ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu me dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Fervorosa como a oração de Jesus lá no Getsêmani, onde o seu suor eram como gotas de sangue. Fervorosa como a de Elias, com a cabeça entre os joelhos, orando: Senhor, envia a chuva que prometeste sobre a terra, derrama as águas que prometeste, porque senão este povo não vai mais poder viver. Revela, Senhor, que tu és Deus. E aquela oração, além de pertinente, de fervorosa, é a oração persistente, não desistente, perseverante, insistente, como a da viúva de Lucas capítulo 18, como a de Elias, que envia o seu servo 7 vezes para ver se já havia sinal de chuva sobre a terra. Esse tipo de oração. Oração para trazer restauração e avivamento. A oração da fé, trazendo perdão de pecados para a alma e cura de enfermidade para o corpo. Elias era humano como nós, mas diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu. Orou outra vez, os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. O maior milagre que Deus realiza nos nossos dias hoje é a chuva, é o derramar das águas, é o derramar do Espírito de Deus, dele, sobre a vida de uma pessoa, onde a pessoa tem os seus pecados perdoados, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ela recebe cura para o seu físico. Porque aí Tiago continua dizendo assim, depois de falar sobre a chuva que veio, da chuva que veio sobre a terra, ele diz assim: da chuva que vem sobre a vida daquela pessoa que anda sem Deus. E ele diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, alguém desviado da verdade é alguém que não recebe o derramar das águas sobre si. E ele diz assim: que alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida, a alma dessa pessoa da morte, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Oração. Oração. Orar para que o Espírito de Deus seja derramado, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, para que elas sejam curadas na sua alma, curados no seu corpo, para que a chuva de Deus venha e elas tenham perdão de pecados. Por quê? Quando alguém se converte, não é só os pecados dela que vão ser perdoados,
os que passaram, mas ela também agora está no caminho da verdade. Ela não vai mais andar na prática do pecado, ela não vai mais andar na morte, e ela, ao deixar de andar na prática do pecado, esse pecado também vai deixar de atingir outras pessoas, e essa salvação na qual ela vive, esse derramar das águas que veio sobre ela, agora também vai envolver outras pessoas que estão do lado dela, a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa, e aí esses também vão ser atingidos pela santidade que está nela, e vão deixar de pecar, e aí os pecados vão deixar de ser praticados, e aí os filhos que virão, e assim vai. É uma cadeia. Quando alguém se converte, quando derramar das águas, quando uma vida é salva, e essa pessoa é libertada da morte, os pecados dela são perdoados, mas não apenas os dela, os que ela iria praticar, e os que outros iriam praticar, e não vão mais praticar, porque o poder da morte está sendo quebrado. Nós vamos cantar esse cântico. Eu pedi para o pastor Leandro nos ajudar. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Queria que nós nos colocássemos de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Restauração e avivamento. Isso. A oração é a chave. Se não escaparmos do pecado, não escaparemos do choro. A oração quer nos trazer perdão para os pecados e quer trazer cura para o nosso corpo. Vamos cantar este cântico, e que a chuva de Deus esteja vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família.